Dizem que o Brasil é um paraíso tropical, que aqui não tem desastres naturais. A gente não tem tsunami, não tem terremotos muito intensos, não tem vulcões. Tem até música para isso. Né? Vocês devem conhecer aquela que diz que moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, né? Em fevereiro tem o quê? Isso, enchente. Todo fevereiro tem enchente. E eu sei disso porque eu sou paulistano. E há 36 anos é o mesmo padrão. Chega o verão, o céu escurece, vem chuva forte, a rua enche. Os programas de TV colocam seus apresentadores sensacionalistas para gritar. E os políticos colocam a culpa em quem? No São Pedro. E a população, por outro lado, está sofrendo os efeitos disso. Perdendo seus carros, casas, bens, móveis, imóveis, álbuns de família. Falando em família, a minha é daqui mesmo. A gente já morou em cada canto da cidade e eu lembro um pouco da minha infância que eu cruzava a cidade entre onde eu morava e onde eu estudava. Eu morava na Zona Norte, estudava na Zona Sul. E eu sempre fui uma criança, além de muito preguiçosa para acordar de manhã, eu era super tímido. E o bom de ser tímido é que você fala pouco, mas você escuta e observa muito. E eu adorava observar o que acontecia durante esse trajeto. E eu lembro de algumas coisas que se repetiam. Né? Tinha sempre o tiozinho que vendia o soufflé, que me salvou algumas vezes. Tinham os pichos e grafites que, de alguma forma, eles me provocavam e convidavam ali a estabelecer uma conversa sobre a cidade. E tinha também, eu não sei se tem alguém aqui de São Paulo que lembra, tinha uma musiquinha que me irritava, que tocava às 7 horas da manhã, que era mais ou menos assim: vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora, vambora. E isso se repetia. E aí entrava um cara falando, 7 da manhã, repita, 7 da manhã. Eu falava, meu Deus, é 7 da manhã, o que vocês estão cantando, né? Só que o que mais me irritava nessa música era o tal do vambora. Né? Vambora para onde? Diferente das crianças, eu nunca soube o que eu queria fazer quando eu crescesse. E na minha família também, a referência que eu tinha era super tradicional. Né? Uma família de médicos, engenheiros, advogados. E o padrão de vida era aquele. Né? Nasce, se forma na escola, se forma na faculdade, faz um MBA, vira executivo, cria uma carreira, tem uma família, se aposenta e morra. Aquilo, de alguma forma, não encaixava dentro de mim. Né? Eu olhava para aquele padrão tão linear, tão previsível, não era exatamente o que eu queria, ou o que eu imaginava. Mas também não tive muita escolha. Né? Comecei esse caminho bastante convencional. Fui para a escola, fui um bom aluno, nunca peguei dependência ou repeti, né, alguma série. E aí veio a fase 2 do joguinho, que era a tal da faculdade. Né? Vamos escolher o que fazer da vida, com 17 anos, 16 anos. E eu tomei a decisão de escolher engenharia. E tomei a decisão de escolher engenharia nesta casa, que cá estamos na Mauá. A engenharia me trouxe muitos aprendizados. Entre eles, uma palavra em especial, que é a tal da resiliência. Resiliência, segundo a física, é a capacidade que o corpo tem de ser deformado elasticamente e retornar à sua forma original. E eu posso dizer que eu fui bem deformado aqui, reitor. Mas o senhor não estava aqui ainda, então começou logo na primeira prova. Física 1, saí da prova, achando que tirei 10, tirei 2. Já foi aquele primeiro bem-vindo à engenharia. Foi aquele primeiro susto e falar, não, tudo bem, vamos lá. Terminou o ano, o que aconteceu? 3 dependências, repeti. E ali foi o primeiro momento de grande decepção, né, da minha vida. Acho que mais para os meus pais do que para mim. Que investiram ali todo um tempo, esforço de investir numa faculdade privada e não necessariamente eu consegui retribuir aquilo como eles esperavam. Foi aquele momento de, o que eu faço? Acho que eu vou fazer publicidade agora. Não é engenharia que eu preciso fazer, vou fazer outra coisa. Mas não, eu preferi insistir. Eu lembrei dessa palavrinha e falei, vamos lá. Eu acho que tem mais coisa para a gente explorar aqui. No segundo ano aqui eu resolvi fazer tudo. Me envolvi com a Atlética, eu fui do time de vôlei da Mauá, nunca perdemos para a FEI. Participei de empresa júnior também, cheguei a ser diretor da empresa júnior, e no segundo ano consegui um estágio numa grande multinacional, que eu não sei se foi a melhor escolha que eu fiz na época, mas foi o que aconteceu. No final daquele ano eu fiquei esgotado, 100% esgotado. Eu odeio falar essa palavra, mas aquele tal do burnout.
Só que falando desse jeito, parece que foi tudo ruim aqui, né? Não, puta, foi péssimo. Eu sou super grato a essa escola, e eu queria aproveitar esse palco para compartilhar com vocês que foi aqui, no Bloco D, que eu conheci ela. Foi nessa escola que a gente se viu pela primeira vez, e eu conheci a minha primeira gastrite. Foi duro, amigos e amigas, foi realmente difícil se formar em engenharia, mas tudo certo. E em 2005 eu estava nesse estágio, estava saindo, um dia de trabalho, um dia chuvoso, choveu o dia inteiro, e tinha acabado o horário de estágio. Eu estava me deslocando, peguei no meu carro, saí, virei a esquina, e eu virei a esquina e parou o trânsito. Parou o trânsito e, de repente, comecei a ver uma movimentação esquisita. Pessoas correndo, eu não estava entendendo direito o que aconteceu, de repente, quando eu olho para o lado, tem água subindo. E, em questão de 5 minutos ali, a água estava entrando no meu carro. E eu não estava entendendo mais nada. Tinha gente correndo, subindo em calçada, voltando para postos, para tentar fugir daquilo ali. Eu não tive reação nenhuma, a não ser ficar ali no meio, boiando. E pular daquele lugar. E eu ficava pensando em uma coisa, eu falei, caramba, cara, ninguém me avisou. Podia ficar um pouquinho a mais aqui no estágio hoje, podia esperar esse negócio passar, ninguém me avisou. Mas tudo bem, foi um outro evento que foi super importante na minha vida para ajudar a começar a questionar algumas escolhas. Por que aquilo aconteceu? Que tipo de privilégios que eu tinha? Aqui eu comecei a entender o que era privilégio. Porque, para mim, não aconteceu muita coisa a partir disso. O carro tinha seguro, o seguro cobriu todos os danos que foram feitos. Mas eu comecei a reconhecer que aquilo não era uma coisa comum, né? Tem pessoas que passam por eventos desse tipo que não têm esse mesmo privilégio. Uma dessas pessoas é a Rose, que é uma amiga nossa que mora no Jardim Pantanal, na zona leste aqui de São Paulo. É uma região de várzea do Rio Tietê, que todos os anos acontece a mesma coisa. Essa foi uma foto da casa dela do ano passado. E, mais uma vez, também não avisaram a Rose que esse evento ia acontecer. Muitas vezes ela, a família dela e as pessoas ali que moram não conseguem nem se preparar, não dormem muitas vezes à noite, porque isso pode chegar e levar muitos dos seus bens e, principalmente, parte da sua história. A má notícia aqui é que isso não é só um caso da Rose, não é só um caso do Jardim Pantanal. Hoje, no Brasil, são mais de 30 milhões de pessoas que são impactadas por esses eventos. O país já perde mais de 10 bilhões todos os anos. Só no primeiro semestre de 2017 foram mais de 50 bilhões perdidos por desastres naturais. Se a gente olhar para o mundo, são 500 milhões de pessoas e se perdem mais de 300, 400 bilhões todos os anos. E tem um estudo que diz, do Banco Mundial, que diz que, por conta das mudanças climáticas e o aumento da frequência desses eventos extremos, mais de 100 bilhões de pessoas vão ser levadas à faixa de extrema pobreza se a gente não fizer nada com esse tema. Legal. Legal não, claro que não. Mas voltando para a minha história, eu segui a vida. Fui para o estágio, entrei em outra empresa, fui trabalhar numa consultoria, até que em 2011 me caiu uma ficha. Caiu uma ficha de para que eu estou usando todo o conteúdo que eu tive a oportunidade de acessar, toda a educação de ponta que eu tive acesso. Será que eu estou ajudando a Rose? Será que eu estou ajudando essa galera? Ou eu estou investindo o meu tempo e dedicando o meu tempo para aumentar esse buraco social que a gente foi inserido? E aí eu resolvi tomar uma decisão de romper com esse ciclo. E para os meus pais foi uma tremenda dor de barriga nessa época, mas para mim foi muito realizador. Eu comecei a trabalhar com um tema, que era um tema novo no Brasil, isso em 2010, 2011, que eram os negócios de impacto social, que são empresas que geram lucro, mas a atividade principal delas é melhorar a qualidade de vida, gerar mais acesso para a população de baixa renda. E eu fiquei maluco quando eu tive acesso a esse tema. Eu falei, caramba, dá para ganhar dinheiro e mudar o mundo ao mesmo tempo? Era isso que eu queria, era isso que me motivava. E me joguei nisso. E aí já comecei logo com uma empresa de educação. Falei, não, vamos lá. E sabe aquelas listas que saem em revistas, em sites, de os 10 erros que o empreendedor não pode cometer? Eu consegui dar check em todos em 6 meses. Cumpri com sucesso, falhar muito, mas muito rápido, o que foi excelente, porque eu aprendi coisas muito rápidas do que era empreender, de resiliência. Depois disso, entrei numa outra empresa, entrei numa ONG, entrei em várias outras iniciativas, mas ainda não tinha me encaixado.
Até que em 2015, me liga um colega da época de consultoria, falando, estou voltando para São Paulo, eu e o Murilo, a gente está pensando em criar alguma coisa, né, com mais propósito também, a gente está cansado do mundo corporativo, aqui, executivo, e a gente se juntou em 2015 para criar algum negócio que juntasse propósito e tecnologia, que a tecnologia é a base para a gente conseguir escalar, para a gente conseguir, de fato, gerar mais impacto e levar isso para o mundo inteiro. Só que na época a gente não tinha ideia nenhuma, zero de ideias. O que a gente ia fazer? A gente fez o que você faz quando não sabe o que fazer. Vai fazer curso, vai conhecer gente. E a gente se aplicou para um curso de futurismo na época. E nesse curso a gente aprendeu muito sobre nanotecnologia, robótica, internet das coisas, inteligência artificial. A inteligência artificial, interessante esse negócio. Isso tem tudo a ver com padrões. E aí começou a voltar um monte de coisa na minha cabeça da minha infância. Eu falei, será que aquele negócio que se repete todo ano, a gente consegue identificar um padrão? Será que a gente consegue entender que tipo de chuva gera um evento de enchente? E se a gente consegue identificar isso, será que eu consigo avisar antes as pessoas para se protegerem, já que a enchente a gente não vai conseguir exatamente evitar? E foi aí que surgiu a ideia da gente criar a Pluvion. A Pluvion, a gente fundou ela em 2016 com esse propósito de salvar vidas e reduzir as perdas que são geradas por esses eventos em toda a economia brasileira. E a gente começou também com todo o tesão, tipo, não, vamos rodar redes neurais, vamos atrás de dados, vamos ver o que tem. E foi um choque já logo de cara. A gente descobriu que ainda faltam muitos dados meteorológicos no Brasil. E esse é um problema que afeta vários setores. E se a gente queria cumprir aquele propósito que a gente tinha definido, a gente não podia depender do que existia. Se a gente quisesse dar aquele alerta antecipado para a pessoa exata se proteger, a gente precisaria dar alguns passos atrás e criar nossa própria rede de dados. E foi aí que a gente resolveu investir nesse negócio. E esse é o primeiro protótipo da nossa fantástica estação meteorológica, com um investimento de aproximadamente R$40 e uma embalagem de um lustre da Casa do Pedrão, a gente conseguiu provar que dava para transformar chuva em dados. E com esse protótipo a gente começou a chamar a atenção de marcas como Red Bull, Google, Facebook, que nos convidaram para participar de programas de residência que eles tinham. E daí começou a nascer essa ideia. 2 anos depois, a gente já bateu bastante cabeça, aquela caixinha já passou por umas 10 versões e chegou numa versão hoje já industrial, escalável, muito mais acessível e inteligente, já conectada em redes de internet das coisas. Com essa solução, a gente já hoje tem mais de 200 pontos monitorados em 9 estados brasileiros. A gente já atende setores como agricultura, cidades, transportes, energia, e todo mundo que de alguma forma é impactado pelo tempo. E esse ano a gente vai poder tirar de fato o projeto que a gente sempre sonhou. A gente contou com a ajuda dos nossos amigos e nossa comunidade para fazer um financiamento coletivo, para criar um projeto para comunidades de São Paulo, e a gente conseguiu financiar esse projeto. Então, esse verão, já vão ter várias comunidades aqui de São Paulo sendo mapeadas, e a gente vai poder rodar a ferramenta que a gente sempre quis, que a gente criou um assistente virtual, um chatbot, para as pessoas adicionarem como amigas, tanto no Facebook, Messenger, como no WhatsApp, e a gente carinhosamente batizou de São Pedro. Porque agora as pessoas vão poder conversar direto com quem conhece do negócio. E se precisar xingar alguém, agora sim tem um canal oficial de comunicação com o santo. E acho que a Pluvi, para a gente, é hoje o maior exercício de resiliência. Né? Todos os dias tem alguém que fala, fazer hardware no Brasil, não dá não. Vocês são muito pequenos para promover essa transformação. E eu me emociono porque essa notícia ela veio no meio do ano passado, e a ONU convidou a gente como a primeira startup brasileira, e a primeira startup do mundo e a primeira empresa brasileira a fazer parte da plataforma global de cidades inteligentes da ONU, a United Smart Cities. E Obrigado.
Em 2 anos, conquistar esse tipo de reconhecimento é muito engrandecedor para a gente. Só que a gente não pode parar por aí, porque realmente a gente precisa de mais gente atuando nesse tema, que é um tema global, com impacto tão grande. E tem uma galera fazendo isso. Eu trouxe aqui 4 exemplos de gente que usam tecnologias, tanto para o excesso da água, como para a falta dela. Né, para o excesso, para chuvas e enchentes, a gente tem 2 empresas gigantes, que é a Climacel e a HD Rain. Gigantes de tecnologia, mas startups, uma usando torres de celular, outra usando antenas de TV a cabo, para conseguir medir a chuva e gerar esses alertas, e outras 2 empresas brasileiras aqui, que trabalham na seca, as meninas do SDW for All, que criaram um mecanismo de levar água potável para o semiárido brasileiro, e um projeto novo, que é a Como Rede, do Rio de Janeiro, que avisa as comunidades quando tem água disponível, que para a gente, às vezes, é uma coisa tão comum, mas eles precisam se proteger também, se estocar ali, para poder garantir que vai ter água em casa. E, gente, tudo isso aqui é para deixar esse convite para vocês. A gente precisa de mais gente com a gente. A gente precisa de muita gente para transformar tanto a população como as cidades em mais resilientes. Esses eventos eles vão acontecer, eles vão chegar numa recorrência maior, esses eventos extremos, né, chuvas fortes, tempestades, seca. E a gente precisa de mais gente agindo nisso. E se um cara que tirou nota 2 em Física 1 está conseguindo fazer alguma coisa nesse sentido, se a gente organizar direitinho todo mundo aqui, com essa galera que também está fazendo, a gente consegue fazer, de fato, transformações gigantescas por mundo afora. Eu e toda essa galera aqui, a gente acredita que não pode ser mais o papo de cafezinho ou um papo de elevador. Ele pode salvar vidas. Obrigado.